Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação. E agora, depois dos exercícios propostos, você que enviou já deve ter tido as suas respostas. E a gente continua aqui o nosso conteúdo. E hoje nós vamos parar um pouquinho no conceito da linguagem e vamos entrar num conteúdo muito importante chamado tabela verdade. Tabela verdade faz parte do curso de lógica. Ele não é específico de lógica de programação, é relacionado à lógica em geral. É um conteúdo absolutamente indispensável para o desenvolvimento de software e para o estudo de qualquer situação que exija lógica, tá bom? Tabela verdade não é uma coisa dispensável, não é um conhecimento que você pode se dar ao luxo de não ter. Você vai precisar, você vai utilizar, você precisa ter isso na sua cabeça, sua mente precisa ter uma mudança, um mindset de raciocínio para que você comece a pensar em categorias absolutamente lógicas para que você construa os seus softwares. Todo software vai trabalhar com tabelas lógicas, com tabela de verdade. Todo software. Não existe um software, a não ser que ele seja nem os absurdamente simples, que não tenham essas proposições. Então, o que é a tabela verdade? Nós estudamos os operadores lógicos, estão aqui atrás, ó, os operadores lógicos, não, ou, e, show. Nós estudamos e vimos um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos aplicar na tabela verdade para entender de forma aprofundada como é que esses operadores trabalham com as sentenças, com as condições. Vamos começar olhando aqui o operador e. Entendido que no operador e todas as condições precisam ser satisfeitas. Só um detalhe aqui, só um minutinho, que eu quero dar uma olhadinha se eu tenho um outro slide introdutório. Eu estou achando que eu coloquei alguma coisa fora de ordem. Não, é isso mesmo. Então vamos lá, volta para cá. Dei um spoilerzinho do que vem na frente, mas não tem problema não. Entendido que no operador e todas as condições precisam ser verdadeiras, a nossa tabela verdade será. Na verdade, a tabela verdade ela vai quebrar as proposições ou as condições em blocos. Então, nós podemos usar isso de uma forma bem do nosso dia a dia. Nossas frases, nossas explicações, as formas como falamos, elas podem ser quebradas em proposições, em pedaços, e esses pedaços serem analisados. Todo problema dentro da lógica, ele deve ser quebrado ao nível do menor problema possível para ser resolvido de dentro para fora, do menor para o maior. Eu vou resolvendo pequenos problemas até chegar na solução do grande problema. Então, comece a raciocinar desta forma. Tudo você pega o problema, esmiuça ele ao máximo possível, chegando ao menor problema possível. Dentro disso, resolva esses problemas do menor para o maior. E isso você pense nisso em qualquer coisa da sua vida. Um problema financeiro. Meu cartão de crédito está estourado. É um problema macro. Como é que eu resolvo os micros problemas para resolver esse macro? Eu preciso descer ao nível de descobrir por que eu uso tanto o cartão e ir resolvendo estes problemas individualmente, sejam eles quantos forem, até chegar ao nível que eu não utilizo mais o cartão. Compreendeu? Então, usando a operação e,
eu tenho uma condição 1, uma condição 2. Considerando que a condição 1 seja verdade e a condição 2 seja verdade, na operação com e verdade será verdade. No operador e, qualquer sentença de uma expressão que não for verdade fará com que o resultado de toda a expressão seja falso. No e, tudo tem que ser verdadeiro. Condição 1, verdade. Condição 2, falso. O resultado será falso. Ainda que eu tenha uma verdade, no e, ou é tudo verdade, ou nada é verdade. Falso a minha condição 1, verdadeira condição 2, o meu resultado será falso. Falso a minha condição 1, falso a minha condição 2, o meu resultado será falso. Então, no e, tudo é falso se alguma coisa for falsa. Para ser verdadeira, o meu resultado, todas as minhas condições precisam ser verdadeiras. Exemplo: se hoje estiver sol e for domingo, irei ao parque. Eu somente irei ao parque se hoje for sol e hoje for domingo. Se hoje for sol e for segunda-feira, eu não irei. Se hoje for domingo e estiver nublado, eu não irei. Para eu ir, todas as duas proposições ou as duas condições precisam ser verdadeiras. Então, quando você começa a ouvir as frases das pessoas, você começa a fazer o exercício de quebrá-las em proposições, em pequenas condições e em começar a analisar. Isto é verdade e se a conjunção for a e, então eu irei. A condição será satisfeita. Em Portugal, se idade maior que 10 e idade menor que 18, faça. Ou seja, eu somente irei fazer algo se o computador identificar que o resultado da variável idade ele é maior que 10 e menor que 18, ou seja, uma idade entre 11 e 17 anos. Então, esta é a tabela verdade do operador e, ok? Operador ou. Assim como nós já vimos, o ou ele vai ser verdadeiro se pelo menos uma das condições dessa expressão for verdade. Se a minha expressão tiver pelo menos uma das condições como verdadeira, isso vai ser verdade. Condição 1, verdadeira. Condição 2 ou condição 2, verdadeira. Resultado, verdadeiro. No operador ou, qualquer sentença de uma expressão que for verdade fará com que o resultado de toda a expressão seja verdadeira. Condição 1, verdadeiro. Condição 2, falso. Resultado, verdadeiro. Condição 1, verdade. Ou condição 2, falso, verdade. Condição 1, falso. Ou condição 2, verdade, verdade. Condição 2, falso. Condição 1, falso, digo. Ou condição 1, falso, aí é falso. Para ser falso, as duas precisam ser, porque uma ou outra sendo verdadeira, o resultado será verdade. Ok? No nosso exemplo, mudando o exemplo anterior do sol e do domingo, se hoje estiver sol ou for domingo, eu irei ao parque. Ou seja, hoje é sol? É, mas é segunda? É, mas eu irei ao parque. Porque se uma das duas coisas for verdade, eu irei ao parque. Se hoje estiver sol e for domingo, eu irei ao parque? Irei. Se hoje estiver chovendo e for domingo, eu irei ao parque? Irei. Se hoje estiver chovendo ou hoje não for domingo, eu vou ao parque? Não vou. Eu só não vou ao parque se estiver chovendo
E se não for sol? As duas coisas precisam ser falsas para poder ser falso. No Portugal, se a idade for maior que 10 ou a idade menor que 18, faça. Aqui já é uma contradição de termos, mas uma coisa vai negar a outra, mas foi para exemplificar utilizando o mesmo dado do primeiro exemplo. Porque se eu digo se a idade é maior que 10, ele vai fazer a análise. Olha, vamos supor que a idade seja 9, ok? O valor da variável seja 9. Ele vai perguntar, se a idade for maior que 10, 9 é maior que 10? Não, então é falso. Caiu aqui, falso. Ou, a idade é menor que 18? Aí ele pega 9 e diz, 9 é menor que 18. Então, aqui é verdade. Então, ele cai aqui, ó, falso e verdade. Mas o resultado da sentença toda será verdade. Por quê? Ele é falso aqui, mas é verdadeiro aqui. Então, com o ou, você tem que tomar cuidados para não construir expressões que vão acabar anulando a sua lógica. Porque, nesse caso, eu não precisaria ter idade maior que 10 ou idade menor que 18. Bastaria ter idade menor que 18. Percebe? Compreende isso aqui? Você conseguiu entender e acompanhar esse raciocínio? Beleza. Então, na próxima aula a gente continua falando de tabela verdade. Valeu? Até mais.